Abra sua Bíblia em nome de Jesus. No livro de Gênesis, capítulo 15. Que privilégio estar aqui. Ah, Senhor, nós amamos a Tua palavra. Ah, Espírito Santo, nós cremos que a Tua palavra é a verdade. E nós estamos aqui para cultuar ao Senhor maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele cujo tudo pode passar, mas a Tua palavra permanece a mesma para todo sempre. Aquele que veio como advogado, mas que voltará como juiz, aquele que se deu como cordeiro, mas rugirá como um leão, aquele que tudo que foi feito nele existe, nada que existe sem o intermédio dele, porque ele já era antes que tudo fosse, ele sempre esteve desde a fundação. Ah, Espírito Santo, nós clamamos por uma presença mais intensa, uma manifestação, um nível de glória que ainda não experimentamos. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que quando abre porta, abre até onde não tem parede. Aquele que se diz que algo é, ainda que não fosse, se torna, porque ele disse haja luz e houve luz. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Aí onde você está, comece a entregar a tua adoração a Ele. Ah, Senhor, vem nos visitar com a violência da Tua santidade. Ah, Senhor, com o Teu amor furioso que um dia nos resgatou. Ah, Senhor, não acaba do jeito que começou. Ah, você ainda está no meio do caminho, ainda tem muita lenha para queimar. Ah, Deus, o fogo não vem sem propósito. O fogo vem para consumir o sacrifício que está no altar. Então aí onde você está, se essa é uma verdade, diga: Senhor, eis-me aqui. Eu sou o sacrifício. Eu sou o sacrifício. O Senhor me tem sem reservas. O Senhor tem tudo. Essa oração custa, mas ela vale. Santo, Santo, Santo. Olha para quem está aí do seu lado e fala assim: hoje Deus vai te mostrar uma garantia. Veja bem, Gênesis capítulo 15, você encontrará uma história de um homem chamado Abrão. Nós estamos muito ligados, né? Glória a Deus por isso. E essa história começa da seguinte forma: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. Maria, está errado, não é Abrão, é Abraão. É Abraão para quem está acostumado a só ver depois que aconteceu. Mas aqui ainda era antes de muita coisa. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, perguntou: ó soberano Senhor,
que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Ele acrescentou: veja, tu não me deste descendência. Um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele e disse: o seu herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você a posse dessa terra. E aí vem a grande pergunta: ó Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? É como se ele dissesse: o que me garante que eu tomarei posse dela? Esse homem chamado Abrão aparece na história em um cenário que ele vive em um ambiente que é fruto de idolatria. O pai dele cria ainda em outros deuses. E então certo dia o pai decide que sairia daquele território, que sairia de Ur dos Caldeus, um lugar que para aquela época tinha uma tecnologia muito avançada, um cenário muito diferente de outros lugares. E então o pai de Abrão toma uma decisão. E Terá vai falar: olha, nós vamos sair e nós vamos andar na direção de um lugar chamado Canaã. E Canaã não é somente uma geografia, mas quando a Bíblia fala de Canaã, a Bíblia está falando de um lugar de estabelecimento da presença de Deus. Porque entenda que quando Deus vai tirar o povo do Egito, o povo sai do Egito não somente porque tinha escravidão física, mas porque naquele tempo era comum que um Deus representasse uma nação, um povo. Por isso nós lemos sobre o Deus de Israel. O povo de Israel era conhecido como sendo o povo que cria no Deus do invisível. Então quando se fala de existir uma terra prometida, não estamos falando apenas sobre o leite e mel que aquela terra proporcionaria, mas estamos falando de uma terra que possibilitaria um estabelecimento onde a adoração poderia fazer parte dos dias daquelas pessoas. Então, ainda sem essa dimensão bíblica, o pai de Abrão vai sair em direção a Canaã. Só que a palavra vai dizer que quando o pai dele sai, Abrão sai junto. E aí no meio do caminho existe um lugar chamado Harã. Harã significa estrada, lugar de passagem. E a Bíblia fala que ele começa a armar ali as suas tendas. Ele se acomoda. Ele desiste de ir para Canaã. E ele vai morrer em Harã. Eu vim até aqui com uma voz profética para te dizer que você não vai morrer onde os teus pais morreram. O pai de Abrão morreu em Harã. Morreu no meio do caminho. Tenha muito cuidado quando você quer tentar mobiliar lugares que você só deveria estar de passagem. Harã não era destino final. Harã era lugar de passagem. Então o pai de Abrão morre. E Abrão vai ter uma ordem, um comando. E ele começa a conhecer esse Deus que se apresenta a ele. Entenda uma coisa: a família que você nasceu, o contexto de onde você veio, não limitam aquilo que o Senhor estabeleceu para você. Pelo contrário, os pais ali de Abrão eram feiticeiros, adoradores de outros deuses. Deus não só permitiu que você nascesse onde você nascesse, Deus escolheu e determinou. E se você ainda não entendeu o porquê, é porque você está morrendo em Harã e armando tenda em Harã, e ainda não está conseguindo mudar a dimensão, a perspectiva de tudo que você viveu. Então Abrão
Abraão vai. Ele vai seguir o comando de Deus e Deus vai falar: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Por que não fala logo Canaã? Porque dentro de nós é difícil acreditar que nós chegaremos em um lugar onde os nossos pais não conseguiram chegar. Só que eu creio que nessa tarde o Senhor está quebrando cadeias de maldições geracionais. Eu vim até aqui dizendo a autoridade do nome e do sangue de Jesus, que eles faliram, mas você não vai. Que eles morreram de câncer, mas você não vai. Que a enfermidade que matou aqueles que vieram antes de você não mata mais você. Que eles morreram com propósito enterrado, mas você não sai dessa terra sem antes entregar tudo, porque você não vai morrer em Harã. Harã é lugar de passagem. Então ele recebe um comando, e o comando é: sai daí, sai do meio da tua parentela e vamos para o lugar que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que então Abrão vai e leva consigo Ló. Ló era filho do tio de Abrão, um parente. E a nossa tendência é pensar: por que será que esse homem, que é considerado alguém que teve fé, vai desobedecer um comando de Deus de sair do meio da parentela dele? Como é que Abrão vai fazer uma dessa? Da mesma forma que você também faz, sabe quando? E eu também faço, sabe quando? Quando nós tentamos preencher buracos, lacunas das nossas vidas. Quando a nossa perspectiva ainda é limitada àquilo que vivemos anteriormente, até os comandos que Deus dá para nós nos confundem. E aí depois você diz: Senhor, mas o Senhor falou. Ele falou, mas você interpretou errado. A sua alma te levou a interpretar errado. Porque o sonho e a expectativa de Abrão era ser pai. Ele queria ter uma família. Então Ló, ainda que como sobrinho, era criado e tratado como muito mais do que sobrinho. Ele era tratado como filho. Então para Abrão, Ló não era parente, era família. Porque tem diferença, parente e família, você sabia? Tem gente aqui que precisa saber. Casou, mãe vira parente. Sua família é seu marido. E nessas inversões que nós fazemos, muitas vezes interpretamos mal ordens muito claras do Senhor. E aí então o que vai acontecer? No caminho, enquanto ele estava andando, ele e Ló, Abrão tinha recebido uma palavra sobre ele, de que ele seria próspero, de que o nome dele seria famoso, de que tudo que estivesse envolvido a ele seria abençoado, porque sobre ele havia uma bênção, e uma bênção para abençoar começa a ter problema. Ló começa a prosperar tanto, ele começa a ter tanto gado, que não cabia mais no território o gado, o rebanho de Ló e de Abrão. E os pastores então vão começar a brigar, porque já não cabia. Tem muito conflito que você hoje está inserido, porque você não levou a sério uma palavra que Deus colocou sobre a sua vida. O que Deus tinha com Abrão era tão sério, mas tão sério, que ele não conseguiu entender que a partir do momento em que Deus o abençoou, quem andasse com ele seria abençoado. E aí no meio do caminho, a bênção que estava sobre ele começa a criar problema pelo fato dele querer arrastar com ele gente que não podia suportar o nível da palavra que Deus havia lançado sobre Abrão. Há pessoas que chegam perto de você e você começa a ver a vida delas mudando.
E você começa a vê-las sendo transformadas. Só que você ainda não entendeu que existe uma palavra sobre a tua vida. E é porque Deus te abençoou que quem anda do seu lado também é abençoado. Só que às vezes Ló enxerga o que está sobre Abrão antes do próprio Abrão reconhecer o que foi colocado sobre ele. E então Abrão vai olhar para Ló e vai falar assim: Ló, vem cá, vamos fazer uma coisa. Para que nós não briguemos, escolhe. Olha aí para essa terra, vê a que te parece melhor, e a que você escolher, fica para você. Eu não sei se você está entendendo isso aqui. Quem tinha promessa? Abrão ou Ló? Abrão. Quem recebeu a ordem de Deus para ir? Abrão ou Ló? Então quem tinha o direito legítimo de escolher quem ia ficar com qual território? Mas aí quem abriu mão do direito para ceder território? Porque quem tem promessa tem caráter de quem tem promessa. Deus está dando direções muito claras aqui, de guerras que você deveria abrir mão do seu direito. E a questão é que a gente pode até vir a pensar que Abrão era alguém muito bom samaritano. Ai, que bonzinho, olha lá, não liga para território. Ah, tá nem aí para essas coisas. Não ligo para dinheiro. A questão é que Abrão sabia que a bênção de Deus não estava sobre lugares. A bênção de Deus não estava sobre territórios. A bênção de Deus não estava no gado. A bênção de Deus estava sobre ele. Então não importava a terra que Ló escolheria, porque a terra que ele entrasse se tornaria abençoada, porque Abrão era uma bênção. Aquilo que está sobre a sua vida não pode ser arrancado pela ausência de um rótulo, não pode ser arrancado pela ausência de um território, não pode ser arrancado por uma vitória legal, não pode. Está sobre você. E quando você entende o que está sobre você, você não precisa da sala mais bonita. Você pega aquela ali que tem mesmo. Por quê? Porque quando eu entrar, vai começar a florescer e vai vir a bênção. Eu estou falando que a partir de hoje você vai se dar conta de um movimento que acontece na tua vida. Ninguém queria antes de você pegar. Aí você pegou. E as pessoas começaram a olhar diferente. E não é só por inveja. Não. É pela bênção que está sobre você e começou a transformar aquilo que não tinha valor. É sobre você. Então Abrão diz: escolhe. E Ló olha para uma terra. E aquela terra que está ali era verde. Parecia ser a melhor terra, sem comparação. A escritura vai dizer que os olhos de Ló, eles se fascinam, eles se interessam, eles se encantam por aquela terra. E ele diz: Abrão, eu vou para aquela terra ali que está mais verdinha do que as outras. Aí você vê o que você vai fazer. E Abrão diz: tudo bem, que não briguemos, que fiquemos em paz. Escolha e siga o teu caminho. Quando você é uma bênção, você tem que ter o coração muito bem resolvido para despedir pessoas. Porque é um momento que não faz sentido gente que foi abençoada, porque você foi abençoado, permanecer no mesmo território e ambiente. Deus vai espalhar muitas vezes para multiplicar. Então Deus está falando com pessoas que vivem um grande fluxo, um entra e sai de gente na sua vida. Ah, não leva para o teu coração. Seja espiritual e menos carnal. Deus está multiplicando aquilo que foi colocado sobre você. Então Ló vai escolher aquela terra. E que terra era aquela? Sodoma e Gomorra. Uma terra de perversão. Uma terra que fez com que a ira do Senhor se acendesse.
E então, Ló estará lá. O nome de Ló se torna conhecido naquele lugar. E vai chegar no momento onde há um conflito entre reis. E o rei responsável por aquela região se une a outros. E o que eles vão fazer? Eles vão começar a saquear. E eles vão levar com eles algumas pessoas, como eu expliquei aqui da outra vez, que eles consideravam importante, porque até para você ser cativo, você tem que prestar para alguma coisa. Sempre falo isso. Tem gente que nem para ser perseguida por Satanás está prestando. Só era levado em cativeiro quem tinha algum valor. Quem não ia prestar para nada, o povo deixava lá. Iam os melhorzinhos. E aí, no meio disso, quem é levado? Ló. Quando a notícia chega no ouvido de Abrão, Abrão sabe que Ló foi levado. Ele prepara os homens dele e ele vai atrás de Ló. Ele consegue recuperar, ele consegue derrotar os reis envolvidos, ele consegue liberar as mulheres. E isso já é algo tremendo, porque no lugar de Abrão, quantos aqui não diriam: tá vendo, é justiça de Deus, quis tirar o que era meu, agora tá lá, ó. Satanás faz assim. Não. Abrão viu a oportunidade de ir lá e libertar aquele a quem ele amava. E então o rei de Sodoma vai fazer uma proposta para Abrão. E ele vai falar: Abrão, eu quero te agradecer por tudo que você fez. E eu quero te pagar, eu quero te abençoar. E Abrão então vai falar assim, diante de Deus. Ele estende a mão como quem faz um juramento e diz: diante do meu Deus, eu não quero um fio, eu não quero a correia da sandália, eu não quero um fiapo de roupa, eu não quero nada de vocês, para que depois não digam: eu enriqueci a Abrão. Existe um nível de fé em que é normal você achar que qualquer pessoa que te aparece oferecendo algo material é resposta de Deus. Mas existe um outro nível de fé, onde você passa a não ter preço. E onde você consegue entender que há prazer maior em ter a oportunidade de renunciar do que se vender por qualquer oferta. Preste atenção, há coisas que você pergunta na tua vida: por que fulano ia me ajudar e não me ajudou? Se comprometeu e depois saiu. Eu estava contando com ele e desapareceu. Tinha virado minha melhor amiga, estava junto comigo, apoiando, ajudando, era meu sócio. Não leve para o pessoal. Quando Deus de repente arranca aquilo que parecia oportunidade, há momentos em que você acredita que está perdendo, mas Deus está te convidando a renunciar, para que a glória de Deus seja protegida na sua vida, e ninguém diga: está lá porque eu ajudei, está lá porque eu enriqueci. Ah, Deus tem ciúmes daqueles que Ele escolheu. Sumiu, não leva para o pessoal. Sumiu porque Deus está comprometido com a glória dEle, e ninguém vai tomar o crédito daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Ele é Deus. Libera do teu coração. É Deus te dando a oportunidade de proteger e zelar pela glória dEle e a majestade dEle na tua vida. E então, depois dessas coisas,
vem a palavra do Senhor a Abrão. O de repente de Deus leva muito tempo. Depois dessas coisas, que coisas? Depois de uma renúncia, depois que Abrão recusa riquezas, depois que Abrão rejeita uma aliança que poderia ser humanamente favorável, Deus aparece a ele depois desta renúncia e diz: Abrão, não tema, porque eu sou teu escudo. E para Deus falar não tema, é porque ele renunciou, mas renunciou já entendendo o peso da consequência que poderia vir, a guerra que ele poderia estar comprando com aquele rei. Deus fala na linguagem da tua renúncia. Maria, há uma área da minha vida que eu preciso desatar. Eu preciso desatar financeiramente. E eu quero que Deus fale comigo. Sabe, e eu subo um monte, e eu jejuo, glória a Deus por isso, continue, eu também. Eu faço, eu sirvo na igreja, eu aconteço, tá bom, agora eu quero te perguntar. E você oferta? Você dizima? Você se compromete financeiramente com o reino de Deus? Então não espere que Deus te responda numa linguagem que você não está disposto a renunciar. Sabe quando Deus vai te responder sobre a sua vida emocional? Quando você renunciar à tua vida emocional. Sabe quando Deus vai intervir na sua vida financeira? Quando você renunciar na tua vida financeira. Então naquele momento em que há uma renúncia, o Senhor fala com Abrão. Ele aparece reafirmando promessas que outrora já havia feito a Abrão. Lá no início o Senhor fez uma promessa: ah, Abrão, você vai ser abençoado, você vai ser pai de multidões. O tempo passou e nada de filho. Como é que Deus fala que alguém que não tem um filho vai ser pai de multidões? Naquele momento então, Deus começa a falar palavras que com certeza surtiam um efeito arrebatador sobre Abrão. Abrão, eu te dou essa terra, eu sou o teu escudo, não temas, eu sou contigo. E Abrão, como muitos de nós aqui, ele tem uma reação, e ele diz: como é que eu posso saber que o Senhor realmente vai fazer isso tudo? Porque o Senhor está dizendo que eu vou ser pai de multidões, e tudo que eu tenho é um servo da minha casa que vai ter que ser o meu herdeiro. Perceba que Abrão tem um padrão que ele acaba repetindo. O padrão de ter tapas buracos. Primeiro Ló, que era sobrinho, mas ele queria tratar como filho. Agora o servo, que trabalhava na casa dele, mas ele queria considerar herdeiro. Tenha muito cuidado com os tapas buracos que você coloca na sua vida. Se Deus disse que para você é homem crente, não é homem de coração bom, é crente. Se Deus disse é filho, não é sobrinho que parece filho, é filho. E ele pergunta: ué, o Senhor está me dizendo, eu estou esperando há todo esse tempo e nada, só tem um homem na minha casa. E Deus diz para ele: não vai ser esse homem que você está falando. É como se Deus dissesse: eu não trabalho com tapa-buraco. Eu estou falando que você vai gerar alguém que vai vir realmente daquilo que está em você. Vai ser teu filho. O verbo em hebraico que é usado para falar sobre isso é um verbo que fala sobre das tuas entranhas. Ele virá das tuas entranhas. Ele virá de ti. Escute, aquilo que você está esperando há tanto tempo virá das suas entranhas. Já está dentro de você, já está sendo produzido em você, já está frutificando dentro de você. Já é uma realidade antes que você possa ver. As tuas entranhas
Elas são aquela parte do teu corpo que você tem vergonha de alguém ver, que você não quer mostrar porque é feia, porque é nojenta. Mas é justamente desse lugar que um dia foi um lugar de vergonha, que é o lugar de onde virá o cumprimento da promessa de Deus sobre a tua vida, das tuas entranhas. Não virá de substitutos, virá das tuas entranhas. Não virá do meu jeitinho, não virá do meu conformismo, virá das suas entranhas. E aí Abraão fala assim: entendi, Deus, mas o Senhor já falou outras vezes. O que me garante que vai se cumprir? Quantas vezes você está aqui, eu estou aqui, e nós estamos dizendo: santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, rei dos reis. Mas dentro de você existe uma ira diante de Deus, diante das palavras que ainda não se cumpriram. E você vai morrendo espiritualmente achando que isso é reverência, quando tudo que você deveria fazer é assim como Abraão dizer: Senhor, eu creio, mas me dá uma garantia, confirma a mim aquilo que o Senhor disse, porque eu quero crer mais. Mas eu preciso, Pai, eu preciso ouvir mais uma vez. Me dá um sinal, me dá uma garantia, fortalece a minha fé. E qual foi a resposta que Abraão recebeu de Deus? Está repreendido? Não. Tenha muito cuidado ao repreender confissões sinceras de pessoas sinceras, porque você acaba pegando pessoas sinceras e transformando-as em pessoas religiosas e dogmáticas, mas que não frutificam. Abraão fez uma confissão: Senhor, o que me garante? Ele chama Deus de soberano, é como se ele dissesse: eu reconheço diante de quem eu estou, mas eu também reconheço a minha limitação. Então, Senhor, qual é a minha garantia? E hoje Deus me trouxe até aqui para falar com você que lá no fundo está nesse ambiente, mas tem algo ali dentro dizendo: o que garante que Deus vai fazer o que Ele disse que vai fazer? O que garante? Minha conta bancária não está garantindo, meus talentos também, porque eu até acho que sou bom, mas eu vejo o outro pessoal, acho que eu sou mediano. Paciência também não estou tendo muito. Dom, nem sei se tenho mais. O que me garante? Aí Deus vai responder assim para ele: Abraão, me traz uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Já pensou você pedir para Deus uma garantia de que Ele vai fazer algo na tua vida, e Ele fala assim: traz para mim aí uma pombinha, traz aí um animal? O que Deus está querendo dizer com isso? Ele continua: Abraão levou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada uma das metades em frente à outra. As aves, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Mas ao pôr do sol, Abraão cai em sono profundo, e eis que vieram sobre ele densas trevas. E quando o sol se põe, vem a escuridão. E então um fogareiro esfumaçante, como uma tocha flamejante, passa por entre os pedaços dos animais. Maria, eu não estou entendendo nada. Naquele tempo existia uma forma cultural, não só de cunho religioso, mas uma espécie de tradição da época, em que quando se fazia um juramento, partiam-se os animais no meio, e então colocava-se a metade do animal de um lado, a metade do animal de outro lado, e era dito: que aconteça comigo
assim como aconteceu a estes animais, se eu não cumprir a minha parte. Abrão está em sono profundo, lembra disso? E uma tocha flamejante que representa a presença de Deus, ela passa pelas metades. E ali, de forma figurada, é como se Deus dissesse: eu faço um juramento, se eu não cumprir o que eu tenho contigo, que eu acabe como estão esses animais. Vamos lá, 7, 6, 5, 2, 1, aplaude! Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto, graças a Deus. Aleluia. E ali, vocês viram que Deus entrou como se fosse comercial, né? Para sustentar aqui, no auge. E então Deus vai falar que aconteça comigo, como aconteceu a esses animais. Só que um detalhe é que um juramento era feito com 2 pessoas. Então as 2 partes deveriam passar entre as metades. Só que Abrão estava em sono profundo. O que Deus está dizendo aqui para você é: você quer saber o que garante? Eu passei entre as metades sozinho. Deus estava dizendo: Abrão, o que eu jurei a você não depende de você. Eu me comprometo, baseando-me na minha própria fidelidade, de que eu sou fiel, justo e verdadeiro para cumprir aquilo que eu te prometi. A resposta de Deus a Abrão, quando Abrão perguntou: o que me garante? Foi: você sabe o que garante, Abrão? Aliança. Quando Deus responde a Abrão pedindo que colocasse os animais, Ele está chamando Abrão para uma aliança. Maria, Deus me fez uma promessa, mas eu não sou bom o suficiente, eu não tenho recurso suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente. E a boa notícia que eu tenho para te dar é: o que Deus te prometeu, Ele não prometeu contando com a sua capacidade ou com a sua fidelidade, mas baseando-se no caráter dEle mesmo. Eu posso ir mais fundo com vocês agora? Não estou entendendo, Maria. Quando Deus, através do fogo, está passando entre as metades sozinho, existe aqui uma tipologia, existe aqui uma prefiguração que está apontando para Cristo ressurreto sozinho naquela cruz. Não foi Ele que pecou, fomos nós. Não era Ele que merecia, éramos nós. Mas Ele subiu e Ele tomou aquela cruz sobre si, sozinho. E Ele fez um pacto unilateral, fazendo uma obra de substituição, tomando sobre Ele o castigo que nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber a bondade que só Ele merecia. Porque Ele andou por essa terra, o amor habitou entre nós, Ele tabernaculou entre nós, sem mancha, sem ruga, sem pecado, mas tomou sobre Ele os pecados que eram nossos. Ele tomou aqueles pecados sozinho. Maria, o que me garante que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida? A aliança que você entra com Cristo. E uma vez que você decide seguir a Cristo, Ele está lá passando sozinho pelas metades.
Ele sabe a tua limitação, Ele sabe a sua incapacidade, mas Ele diz: eu estava naquela cruz. E quando eu estava naquela cruz, eu não estava me baseando na sua bondade, mas na minha. Eu não estava me baseando na sua fidelidade, mas na minha. O Espírito Santo de Deus foi dado a todos aqueles que em Cristo creem, como penhor da sua herança. O que me garante, Maria? Você sabe o que é penhor? Penhor é quando você vai ter que ir num lugar, mas você quer provar que você vai voltar. E aí você deixa algo de muito valor, o que você tem de mais valioso, para que aquela pessoa que está ali te esperando saiba: você vai voltar. Aquele que passou sozinho entre as metades, Jesus, quando ascende os céus depois de ressurreto, Ele vai ascender e vai deixar conosco o Espírito Santo Consolador, aquele que é chamado de Espírito da promessa. E o Espírito Santo é deixado por Jesus como o penhor da nossa herança. E que penhor é esse? É o Senhor falando assim: olha só, eu vou subir, mas eu deixo com vocês um outro Consolador, o meu Espírito, para que vocês saibam que eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Jesus está à destra de Deus Pai. Ele subiu, mas Ele deixou conosco o Espírito da promessa, para dizer: eu fui, mas eu volto. Eu fui, mas eu volto. E eu deixei com vocês aquilo que eu tenho de mais precioso, o meu Espírito, para que vocês saibam que é Ele quem garante que eu sou fiel à minha palavra. Eu sou a recompensa de vocês. Tremendo. Que pacto maravilhoso. Que experiência. Abraão passa a ter uma aliança com Deus. E a gente podia terminar a história aqui. Só que logo em seguida, Abraão, já conhecendo a Deus, tendo entrado numa aliança com Deus, tendo recebido palavra de Deus, ele junto com a sua mulher pensando coisa. E a mulher dele, Sarai, vai fazer uma proposta: Abraão, já que Deus nos privou, já que Deus não me permite ser mãe, se deita com a escrava. Faz lá, vamos tentar um filho com ela. Tenha muito cuidado ao tentar reduzir as palavras de Deus à sua circunstância. As palavras de Deus não devem ser reduzidas às suas circunstâncias, mas as suas circunstâncias têm que ser dobradas diante da palavra de Deus. Eu estou falando com pessoas que receberam uma palavra, mas pela tua falta de fé, você foi reduzindo essa palavra e adaptando ela para o teu nível de fé. E foi assim que Abraão fez. Tenha cuidado ao receber sugestões de quem não teve a revelação que você teve. Tenha cuidado, porque se você viu sozinho, você sustenta sozinho. Vai até o final sozinho. Não espere que quem não viu o que você viu venha apoiar aquilo que você viu. Ah, pois eu não tenho apoio. A vida não é uma ONG. Ninguém tem que ficar apoiando todo mundo o tempo todo. Ah, porque ninguém vê. Mas não tem como ver o que ainda é invisível. Gera, bota no mundo, e aí vão poder ver. Sarai não viveu o que ele viveu, e ela vai tentar ajudar. Cuidado, porque tem ajudinha, tem coisa que parece espiritual,
Mas é uma ofensa, é uma heresia. Porque como se dissesse: Deus, o Senhor disse, mas assim, eu acho que, né? Não sei se o Senhor de fato tem esse poder. Ele vai deitar com a escrava, vai ter um filho com a escrava. Esse filho irá se chamar Ismael. E então, anos depois, cerca de 13 anos, 14 anos depois, o Senhor vai falar novamente com Abrão. E vai falar: Abrão, eu vou te dar um filho, e a minha aliança será com ele. E Abrão fala para Deus: Deus, assim seja com Ismael. Eu já fiz aqui, né? E o Senhor fala: eu não estou falando desse. Eu não te prometi Ismael. Ismael foi o que a tua falta de fé e a sua mediocridade levou você a produzir para tentar ser omisso ao gerar. E ele fala: esse aí, Ismael, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque Ismael, eu vou abençoar. Ele vai ser numeroso, ele vai se multiplicar. Eu vou fazer ele fértil, eu vou multiplicá-lo extraordinariamente. Porém, mas a minha aliança. Tem gente que é abençoada, mas tem gente que é aliançada. Ismael está abençoado, mas a minha aliança é com aquele que virá da tua mulher, como eu disse que faria. O que Deus está dizendo é: você ao longo da sua trajetória foi criando Ismaéis, foi tentando adaptar com a força do teu braço, e para a medida que a sua atual estrutura parece suportar uma palavra que Deus te deu. E Deus está dizendo: fique em paz, eu estendo hoje a minha misericórdia sobre a tua vida, sobre aqueles projetos, sobre os relacionamentos, sobre tudo que você iniciou, tentando adaptar a minha palavra à sua realidade. Mas a minha aliança contigo é estabelecida na promessa que eu fiz, do tamanho que eu determinei, com os centímetros que eu falei, com a descrição que eu te dei. Deus me trouxe até aqui para te dizer: não acaba em Ismael. Não acaba em Ismael. Deus não vai parar onde a força do teu braço parou. Deus não vai se conformar onde você se conformou. Quantas vezes você reduz aquilo que Deus te disse, porque você tenta medir o futuro com a sua estrutura do presente, mas você ainda nem chegou lá. Esse ano eu tive uma experiência com o Senhor. E um certo dia, no início da minha caminhada, Ele disse para mim: minha filha, descreve para mim como é a casa que você quer ter. Porque durante essa primeira década da minha conversão, eu brinco com meu marido que o Senhor nos fez nômades. Ele sempre foi nos mudando de lugares, e tudo que nós queríamos às vezes era nos estabelecer. E eu creio que hoje esse tempo chegou para a nossa vida. Mas quando ainda éramos levados de um lado para o outro, o Senhor me disse: minha filha, descreve para mim como você quer. E eu tinha muita dificuldade de pedir. Como eu vim do candomblé, eu era uma ótima serva, mas eu não sabia ser filha. Eu não sabia receber de graça. Eu não sabia pedir. Eu falei: se é para sonhar, eu vou sonhar. Eu quero assim, de frente para um lago.
e tal, e descrevi vidro e lago. Aí eu vou escrever de frente pro lago. Aí eu fui, né? Aí eu fui. E esse ano eu e meu marido tivemos a oportunidade de comprar um imóvel. E quando nós compramos, eu vi um canal na frente. Um canalzinho assim, porque passava os barquinhos e tal, barco. Aí eu falei assim: ah, eu pedi lago, mas pode ser que isso seja tipo um lago. É o que dá, né, Daniel? A gente também tem que ser realista. Gente, um dia eu ajoelhada, quando eu ia fazer uma parte da transferência, o Espírito Santo falou: canal não é lago. Já deu o tempo de você aprender a parar de aceitar qualquer coisa e começar a saber que eu sou Deus de detalhe. E se eu disse que ia te dar lago, eu vou dar para você no lago. Mas não tinha lago e não tinha dinheiro para ter nada de lago. Aí meu marido recebe uma notícia: Daniel, deixa eu te falar, o corretor abriu aqui, vai abrir uns terrenos aqui, a gente só tá avisando para o pessoal. E assim, vamos ver um lugar e tal. O Daniel veio me falar e eu já xoxada. O Espírito Santo ali já tinha me esculhambado. Xoxada já. Aí o Daniel: se não for de frente pro lago, eu não quero. A gente continua igual nômade, mas eu já não vou para algo que não condiz com aquilo que o Senhor me disse que me daria. Fomos lá. Daniel foi primeiro. Eu nem queria ir, queria nem ver. Aí ele: vamos lá, amor. Vamos, fomos lá. Quando eu cheguei, eu já perguntei: tem algum terreno que fique de frente pro lago? O homem: tem. Mas já tá com outra pessoa pensando. Eu falei: fica tranquilo, irmão, esse é meu. Não vai ser dessa outra pessoa, porque Deus me disse que era de frente pro lago. Aí então vamos aqui, me mostra ele. Você não quer ver nenhum. Aí um corretor olhou pro outro e falou assim: essa mulher, meu marido tá aqui, ela tem um negócio com Deus, que as coisas saem da mão dos outros e acabam na mão dela. Deixa eu tentar ligar para a mulher. Falei: Senhor, se for para fulana, amém. Mas se for alguém tentando pegar o que é meu, eu não abro mão não. Não quero nada de ninguém, mas o meu é meu. Aí foi. O homem falou: sabe o que é? Ela e o marido foram e cada um botou o nome em uma casa. Só que no fim eles acabaram querendo ficar com a outra. Então esse terreno vai ficar para vocês mesmo. Canal não é lago. Ismael não é Isaac. E chegou a estação da sua vida de parar de se contentar com os Ismaéis que você gera na força do teu braço. Hoje Deus te visita e diz: eu tô vendo esses Ismaéis aí que você criou enquanto você cria que não dava. E tudo bem, eu estendo a minha graça a esses Ismaéis, mas a palavra continua de pé. Eu ainda tenho Isaac. Eu ainda tenho um filho da promessa. Eu ainda tenho aquele que vai ser gerado. Eu ainda tenho voto contigo. Eu prometi e eu sou a garantia da promessa. Ah, se você crê nisso, se coloca de pé. O que me garante, a aliança garante. O Espírito Santo é o penhor da sua herança. Ele é o penhor da sua recompensa. Ah! Em Gálatas está escrito: Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Sendo que Isaac, quando Deus foi anunciar que teria Isaac, Sara ri, Abraão ri. Aí Deus fala assim: certamente daqui a um ano eu vou voltar e Isaac vai estar aqui. E esse período dizia respeito a uma próxima primavera. E eu libero com peso de uma grande responsabilidade, mas também com muita confiança na autoridade do céu que há sobre esse lugar, de que muita coisa vai mudar na tua vida em um ano. De que a primavera de Deus chegou sobre a tua vida.
Ah, quanta coisa você vai viver em um ano que você não viveu em uma década. Ah, porque quando o Espírito Santo chega, a mulher é a mesma, o marido é o mesmo, o diagnóstico mesmo, a casa a mesma, a sua atividade a mesma, mas existe agora uma presença. Ah, essa presença que cura, que salva, que liberta. A presença muda tudo. Ah, pare de tentar fazer Ismael e entenda que a unção que você encontra quando vive crendo na vinda de Isaac, a unção faz por você. A unção vai fazer por você nesse próximo ano o que você tem tentado, o que você tem se desgastado. E aí em Gálatas vai dizer: Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac, e eles representam 2 alianças. Está na Bíblia. Ismael era o filho da escrava, e esse foi gerado de uma forma natural. Qualquer homem poderia fazer. Mas então veio Isaac, e Isaac foi aquele gerado pela promessa. E Paulo ainda diz, e vocês sabem o que é dito: lança fora a escrava e o filho da escrava. O que Deus está dizendo aqui para você hoje é: abra mão de toda a carnalidade que vem te conduzindo até aqui. Eu quero profetizar que você não mais vai viver debaixo do tempo da lei. Ismael representa a nossa busca pelo merecimento, a nossa busca por conquistar, o nosso suor, o nosso desgaste, o nosso mérito próprio. Aí a Bíblia fala: lança fora isso aí. Lança fora Ismael. Lança fora essa tentativa de fazer por onde. E olha para a graça que está na herança. Olha para a graça que está em Isaac. Isso é muito sério, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Você hoje deixa de viver buscando aquilo que você merece e passa a receber, dentro de uma aliança com Cristo, a bondade que você não merece, o favor que você não merece, a capacitação que você não tem, o entendimento que você não possui. É esgotado hoje um tempo onde você estava paralisado. O ciclo se repetia, as forças esgotadas. Mas hoje Deus te convida para dentro de uma aliança estabelecida e firmada pelo maravilhoso sangue de Jesus Cristo, aquele que tudo pode, aquele que fez cativo o cativeiro, aquele que tem todo o poder, aquele que tomou sobre si todo o pecado, todo o castigo que nós merecíamos. E Ele agora diz: filho, filha, chega de viver como escravo. Eu te convido nessa estação a voltar a crer que eu sou Deus. Eu sou Deus que entrega Isaac. Eu não sou Deus que para em Ismael. Eu sou Deus que ainda tem a promessa. Eu sou Deus de detalhe. Eu vou cumprir em detalhe. Entre num tempo de graça e da leveza da graça nessa hora. E talvez eu já vou embora, mas você não conheça o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, e como eu quero te pedir isso. Se há alguém aqui que ainda não te conhece, se revela, se revela, se revela, Espírito Santo. Está escrito que muitos diziam crer em Cristo, e a eles foi perguntado: mas vem cá, o Espírito Santo vocês receberam? E eles disseram: Cristo nós cremos, mas Espírito Santo nós nunca ouvimos falar. Então eles impuseram as mãos sobre aqueles homens para que eles fossem cheios do Espírito Santo.
Viver debaixo da aliança da graça que está em Cristo é receber o Espírito Santo como penhor da sua herança, como a sua garantia. O que te garante? A presença do Espírito Santo é a sua garantia. E talvez tenha sido muito árduo, porque você sabe o que é certo, você conhece a lei, você conhece os 10 mandamentos, o certo, o errado, mas você ainda não conheceu o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, eu te peço, visita nessa hora. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.